Bhuvasva Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvasva Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvasva Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvasva Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat
Olá, namastê, boa noite. Boa noite, namastê, Maria. Boa noite, Meira, namastê. Dando continuidade à nossa semana Dharma Sangha. Hoje falarei a respeito dos pais do yoga no Ocidente. Falarei rapidamente porque logo não demorarei muito, só alguns minutos, porque logo em seguida, às 8 horas, nós receberemos o Juliano Ravanello pelo Zoom. E ele é um cantor, ele é um artista de canto gregoriano, com músicas belíssimas e vale muito a pena. Então, quem tiver interesse de assistir, de participar, é só observar o cartaz aqui no nosso Instagram. E lá tem o cartaz do Juliano Ravanello, da live do Juliano Ravanello, tem o ID e a senha para vocês entrarem pelo Zoom. Então, o tema agora que eu tratarei é sobre os pais do yoga no Ocidente. Como o yoga chegou ao Ocidente? Esses dois gigantes que vieram da Índia, Swami Vivekananda, primeiramente, discípulo de Ramakrishna Paramahansa. Na verdade, Swami Vivekananda não foi o primeiro iluminado, não é, da Índia a falar sobre yoga. Antes de Swami Vivekananda, um outro gigante espiritual, Swami Ramtirtha, também veio aos Estados Unidos, mas ele ficou muito pouco tempo e falou pouco sobre o yoga. Então, considerados pais do yoga realmente são Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Swami Vivekananda chegou aos Estados Unidos em 1893, época em que Yogananda estava nascendo na Índia. Swami Vivekananda nasceu no dia 12 de janeiro de 1863. 30 anos depois, inclusive no mesmo mês, nascia Paramahansa Yogananda. No dia 5 de janeiro de 1893, exatamente quando Vivekananda estava chegando à América para falar a respeito da ciência do yoga, trazendo as 4 principais formas de yoga. Karma Yoga, que significa ação, Karma significa ação, a ação altruística, servir Deus, não é, no próximo. Swami Vivekananda foi quem trouxe o conhecimento do Karma Yoga a todos nós no Ocidente. Ele também trouxe Jnana Yoga. Jnana quer dizer conhecimento, né, sabedoria. É a busca por Deus por meio do conhecimento interno, da sabedoria. Ele também ensinou Bhakti. Bhakti quer dizer devoção, não é, amor a Deus, como Saguna Brahman. E ele também ensinou Raja Yoga. Raja quer dizer régio, a yoga régia, ou o yoga régio, o yoga real, o yoga contemplativo, no qual nós mergulhamos dentro de nosso próprio ser, reconhecendo o reino de Deus dentro de nós, como Jesus ensinou, o reino de Deus está dentro de vós. Então isso é Raja Yoga. Essas foram as 4 formas de yoga que Swami Vivekananda trouxe a nós ocidentais em 1893. Décadas depois, Paramahansa Yogananda, em 1920, trouxe a Kriya Yoga, que está dentro do Raja Yoga. A Kriya Yoga está dentro do Raja Yoga, mas é a parte mais profunda, mais essencial, em que nós trabalhamos o pranayama. O pranayama é o controle do prana, da energia vital, por meio do conduto espinhal dentro de nós, o Sushumna Nadi. É uma forma também de elevação da Mãe Divina dentro de nós, que é a Kundalini. Boa noite, Rosilene. Namastê, Jai Guru. A Kundalini é a força ígnea, é a energia ígnea dentro de nós. E não é possível ocorrer a iluminação sem que essa energia, a Kundalini, se eleve. Quando ela se eleva dentro do ser humano, isso independente da tradição religiosa, seja o yogi, seja um cristão, seja um budista, até mesmo um ateu que por alguma dádiva divina de encarnações passadas, ele alcance a iluminação, isso só ocorrerá
pela elevação da energia da Shakti, que é a mãe divina dentro de nós. Eu estudei também teologia, o Espírito Santo é feminino. Então existe na tradição do yoga, né? O yoga é um darshana do hinduísmo, é uma escola de sabedoria do hinduísmo. Existe o Pai, Brahma, o Filho, Vishnu e o Espírito Santo, que é Shiva. Mas o aspecto do Espírito Santo dentro de nós, dentro do ser humano, é feminino, é a Shakti, é a Kundalini. E é exatamente quando esse aspecto, quando essa força, inclusive Shakti significa poder, quando esse poder se eleva lá do Muladhara Chakra, na base da coluna, no períneo, passando pelo Sushumna, no meio da coluna vertebral e chegando aqui ao Ajna Chakra, é que ocorre a iluminação. Fisiologicamente falando, quando Jesus afirma, quando lemos na Bíblia, ninguém vai ao Pai senão por mim, fisiologicamente falando, ele estava se referindo aqui a este ponto, também conhecido como Kutastha Chaitanya. Aqui é a consciência do Filho unigênito, a consciência de Vishnu, o Filho unigênito. A mãe está aqui, lá embaixo, adormecida, é a energia mais poderosa, é a do Espírito Santo, a Mãe Divina. Então, quando ela desperta, ela sobe como um raio, chega aqui, despertando a consciência do unigênito, do Filho, e acorda a consciência do Pai. As três forças, a Mãe, o Filho e o Pai, unidos, forma-se o lótus de 1000 pétalas, a coroa de luz que vemos nas pinturas, nas iconografias dos santos, sejam eles cristãos, budistas, iogues, sempre aquela luz, né, na cabeça. O que é isso? É a iluminação. São os raios de luz do despertar do Buda, como é dito no próprio budismo. Inclusive, algumas estatuetas do Buda, vocês podem verificar bolinhas, né, na cabeça dele. Aquelas bolinhas, na verdade, são os raios de luz do Sahasrara Chakra, do desperto. Buda quer dizer desperto, aquele que despertou, aquele que está vivo para essa outra realidade que vai muito além da percepção meramente somática, meramente corpo, mas a percepção do todo, da unidade, do espírito, da consciência cósmica. Isso é yoga de forma profunda. E nós não podemos fugir da origem do yoga, porque quando o yoga chegou ao Ocidente, chegou pelas mãos de iluminados, Vivekananda e Yogananda, gigantes espirituais. Os discípulos que tiveram a oportunidade de conhecê-los pessoalmente afirmavam: não eram homens comuns, não eram homens comuns, reverenciavam a Mãe Divina dentro deles e a consciência do Pai, porque na Índia Deus não é só Pai, Deus é Pai e Mãe, amado, é o amado cósmico, é o amante cósmico de todas as nossas almas, como afirmam os próprios santos cristãos, como São João da Cruz afirmava, o teólogo que não envelhece. Ele afirmava que nós somos, a nossa alma é a noiva de Cristo. No yoga, se formos traduzir, levar para a visão do yoga, Cristo é Vishnu, é o Filho. E nossas almas, sejamos homens encarnados no corpo masculino ou corpo feminino, a alma tem um aspecto feminino. Então, seja homem, seja mulher, a alma é feminina. E a intuição também é feminina. É por isso que as mães, principalmente as mães, quando os filhos estão em situações difíceis, elas têm maior facilidade de ativar a mente buddhi, né, que é a mente intuitiva. Então ela sente que o filho está em alguma situação complexa. Isso é a intuição. Os homens, os grandes santos que se tornaram santos, eles têm esse equilíbrio dentro deles, o masculino e o feminino perfeitos. Então eles são gentis para com todos, né, eles são amáveis para com todos, sem perder o elemento masculino dentro deles mesmo, quando é necessário agir. Então eles têm esse equilíbrio perfeito, não é, masculino e feminino totalmente equilibrado dentro deles, justamente por causa dessa união entre o masculino e o feminino, quando a energia da mãe ascende, se une com a energia do filho e do pai dentro deles. E esse conhecimento, esse ensinamento, então, foi nos trazido. Boa noite, queridos que estão chegando agora.
foi nos trazido primeiramente por Swami Vivekananda e complementado por Paramahansa Yogananda. Existe uma história de um senhor, o senhor Dickinson, que ele teve a graça de conhecer os dois mestres. Ele conheceu pessoalmente Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Essa história está relatada na autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, a história do senhor Dickinson. E Dickinson, ele era jovem, na verdade era criança. Ele estava brincando próximo a um lago lá nos Estados Unidos. E o irmão mais velho dele, na brincadeira, o empurrou dentro da água e ele não sabia nadar. Ele então afundou a primeira vez naquela tentativa de se salvar. Boa noite, Marília, namastê, querida. Naquela tentativa de se salvar, ele veio à tona, novamente mergulhou. Quando ele mergulhou pela terceira vez, se afogando, ele disse que viu uma luz multicolorida e dentro dessa luz havia um rosto. Havia um rosto dentro da luz. E logo em seguida, ele então sentiu teve uma sensação de paz e de segurança. E as crianças ali mesmo, no alto, conseguiram lançar para ele um galho em que ele se agarrou naquele galho e as crianças mesmo o puxaram para fora da água e ali mesmo prestaram os primeiros socorros para o senhor Dickinson, para a criança na época ainda. Os anos se passaram e quando ele era adolescente, ele estava caminhando com sua mãe pela cidade de Boston, nos Estados Unidos. E então, pela segunda vez na vida dele, ele viu aquela luz multicolorida, só que o rosto não era só um rosto, era uma pessoa caminhando, foi este o rosto que ele viu, caminhando em direção a um auditório. E ele então disse à mãe dele: mãe, aquele homem foi quem eu vi quando estava me afogando nas águas, quando criança. Foi ele que eu vi na luz. E agora ele está ali, à nossa frente, entrando em um auditório. Eles então correram até o auditório para saber quem era aquele homem. Entraram, era um auditório enorme, lotado, era um congresso mundial de religiosos de todas as tradições ali reunidos, e Swami Vivekananda representando o yoga, representando a Índia, estava lá falando ao parlamento. Eles então se sentaram nas últimas cadeiras, lá no fundo do auditório. Quando a palestra de Swami Vivekananda terminou, timidamente eles se aproximaram, o Sr. Dickinson se aproximou de Swami Vivekananda e, sem pronunciar uma só palavra, Vivekananda olhou para ele e disse: minha criança, eu quero que você permaneça fora da água. Eu quero que você permaneça fora da água. Então, o Sr. Dickinson diz que pensou em pedir para que Swami Vivekananda se tornasse o seu instrutor espiritual, o seu guru, o seu mestre espiritual. E Vivekananda, obviamente um iluminado, ele tinha capacidade de ler o pensamento dos discípulos, não é nem ler pensamento, na verdade não é nem telepatia. Como o próprio Yogananda, décadas depois, quando chegou à América, ele afirmou a um auditório lotado: eu conheço o pensamento de cada um aqui presente, e isso não é telepatia, eu estou em vocês. Claro que a mesma capacidade estava presente em Swami Vivekananda. E então Vivekananda disse a ele, lendo os pensamentos do Sr. Dickinson: eu não sou o seu guru, eu não sou o seu mestre. O seu mestre virá depois e te dará de presente uma taça de prata e derramará sobre você tantas bênçãos que agora, neste momento, você não é capaz de suportar. Então o tempo passou, os anos, na verdade, passaram.
Isso foi em 1893. E apenas em 1925, ou seja, mais de 2 décadas depois da presença de Swami Vivekananda, de conhecer Vivekananda, o Sr. Dickinson, já cansado de esperar pela promessa de Vivekananda, de um guru, de um mestre que daria para ele uma taça de prata de presente, ele então orou fervorosamente a Deus: Senhor, por que a promessa de Vivekananda não se cumpre? Onde está o meu mestre? Onde está o meu guru? E à noite ele teve um sonho em que ele via anjos gloriosos tocando instrumentos orientais. E uma voz disse a ele: hoje, esta noite, você encontrará o seu guru. Guru significa dissipador das trevas da ignorância no discípulo. O guru não pode ser um homem comum, nem uma mulher comum. O verdadeiro guru tem necessariamente de ser um iluminado, aquele que tem a consciência crística, a consciência cósmica. Então não é um santo comum. Boa noite quem está chegando agora. Não é um santo comum. É dito pelos textos sagrados da Índia, os Shastras indianos, que existe uma diferença enorme entre o santo, o homem santo, o Diva Mukta, o Paramukta e o Avatar. O Avatar, sim, é o guru autêntico, é aquele que já não possui karma e ele é capaz de absorver no próprio corpo o karma dos discípulos. Então esse é um verdadeiro guru. É maior, é muito maior do que um santo. Esta noite você conhecerá o seu mestre. Então o Sr. Dickinson, caminhando por uma rua na cidade também de Boston, ele viu um cartaz enorme. Naquela época faziam-se cartazes dos palestrantes afirmando, com a foto do palestrante e afirmando ali o currículo dele. Então era a foto de Paramahansa Yogananda que ele viu num cartaz, e ali dizia educador, filósofo, pensador, com vários títulos. Na verdade ele se formou em letras, Yogananda era formado em letras, mas o conhecimento que um mestre nos traz vai muito além do conhecimento acadêmico. Na verdade ele é psicólogo da alma, ele é filósofo autêntico, ele é um médico da alma e também do corpo, porque ele tem realmente esse conhecimento cósmico. Tudo que o ser humano precisa está contido na mente de um verdadeiro mestre, de um autêntico iluminado. E ele então viu Yogananda, mas não viu aquela mesma luz que ele havia visto em Swami Vivekananda, não aquela luz multicolorida que ele havia visto a princípio. Boa noite, Ediene. Namastê, querida. Não aquela mesma luz, ele sentiu o mesmo poder espiritual, a mesma presença, mas não viu nenhuma luz. E ali ele sentiu que era Yogananda, o mestre prometido por Swami Vivekananda. Mas Yogananda não deu a ele a tal taça de prata que Swami Vivekananda havia dito a ele: o seu mestre lhe dará de presente uma taça de prata e derramará sobre você tantas bênçãos que agora você não é capaz de receber. Mas Yogananda não deu taça nenhuma de prata. Ele sentiu o poder espiritual que emanava do mestre e ali, a partir daquele momento, ele se tornou discípulo de Paramahansa Yogananda. Os anos se passaram, isso era 1925. Em 1935, 10 anos depois, Yogananda fez a sua famosa viagem de retorno à Índia, para rever o seu guru, Swami Sri Yukteswar. E em 1936, quando Yogananda retornou aos Estados Unidos, ele gostava de dar presentes aos discípulos na época do Natal. E ele então trouxe ao Sr. Dickinson um presente, um embrulho. Vejam só, ele encontrou Vivekananda em 1893. Vivekananda afirmou a ele: você receberá uma taça de prata. Décadas se passaram, 1925 ele encontrou Yogananda, se tornou discípulo de Yogananda, mas não recebeu nenhuma taça de prata. Mais 11 anos se passaram, e então vem Yogananda com um embrulho, com um presente. E pela terceira vez na vida dele, ele viu aquela luz multicolorida. A luz estava no embrulho.
O Sr. Dickinson diz que a emoção foi tão grande porque ele sabia que era a taça de prata que estava ali naquele embrulho que Yogananda trazia. Pela terceira vez na vida dele, ele viu a luz multicolorida. Então essa foi a bênção de um discípulo que conheceu os pais do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Ele conheceu os dois pessoalmente. E como ele mesmo afirmou, essa bênção eu guardo em meu coração por toda a eternidade. Vivekananda foi um gigante, um verdadeiro leão de Deus, o leão do Vedanta, como ele é aclamado ainda hoje. Paramahansa Yogananda foi um leão do yoga e do cristianismo, unindo Oriente e Ocidente, Cristo e Krishna. A missão de Yogananda não foi só trazer a Kriya Yoga, para esse despertar da Kundalini, da Mãe Divina e o magnetizar do Sushumna Nadi dentro de nós, mas também, como afirmei, unir Cristo e Krishna, mostrando a unidade subjacente entre o yoga e o cristianismo. Então eles são aclamados pais do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. Existem diversas histórias contadas pelos discípulos de um e do outro a respeito dos poderes espirituais e da grande humildade. Estar na presença de qualquer um deles era como estar na presença de Deus, como eles afirmavam. Existe o relato de um discípulo, o senhor Ananda Moy, o irmão Ananda Moy, que certa vez, já no deserto de Mojave, em 1950, Yogananda estava fazendo a tradução e os comentários do Bhagavad Gita. E o irmão Ananda Moy contou que enquanto Yogananda escrevia, e sempre em êxtase, em samadhi, em superconsciência, ele disse que em um determinado momento ele abriu a porta do escritório para falar com o mestre e o poder espiritual, a energia que estava naquela sala era tão grande que ele afirmou: eu tinha a sensação de caminhar para dentro de Deus, tamanha era a vibração naquele ambiente. Momentos depois em que Yogananda saiu do escritório para descansar e ainda em êxtase, ainda em samadhi, com os olhos voltados para o Kutastha Chaitanya, o próprio irmão Ananda Moy afirmou: a energia que emanava do corpo do mestre era tanta que eu tive que recuar fisicamente de sua presença vários passos para trás. E ele disse: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Queridos, os 3 mundos dentro da visão dos Shastras indianos são o mundo físico, este no qual nós estamos, com todos as suas galáxias, universos, sistemas de mundo, com seus bilhões e bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas de sistemas solares. Esse é o mundo físico. O mundo astral, que é infinitamente maior do que o mundo físico, com seres astrais, cidades astrais, como lemos inclusive nas psicografias, né, de Chico Xavier. Tudo que é psicografado, que é trazido por Chico Xavier em seus escritos, existe realmente. São cidades, mundos astrais. Mas não só o mundo astral, existe também, além do astral, o mundo causal ou ideacional, também conhecido como ideatrônico, cunhado por Yogananda como ideatrônico, onde vivem seres que não têm mais forma, não possuem mais forma, eles são pura consciência. É o mundo das ideias de Platão. E esse reino, o reino causal, é onde esses seres muito poderosos plasmam universos pelo poder do pensamento. James Jeans, físico do século XX, ele chegou a afirmar, não é, por meio das descobertas da física quântica, o universo começa a se parecer muito mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. Celular descarregando, Maria, é o seu ou o meu? O meu acho que não, espero que não. Então, tudo é pensamento. Na verdade, o átomo, não é, Patra ou Anu, como é dito nos Shastras indianos, é a avidya. A avidya quer dizer ignorância. E o conjunto de átomos que forma essa parede e até o meu corpo é Maya, ilusão cósmica. Então, tudo é
pensamento. Tudo é plasmado pelo pensamento divino, pelo pensamento cósmico. E nós, como filhos de Deus, como Atma, somos co-criadores. Então não reclame, não adianta falar, por que isso ocorre comigo? Por que só comigo? Inconscientemente nós estamos co-criando. Os nossos pensamentos inconscientes, não são conscientes, inconscientes, estão criando a nossa realidade. Eis a importância da prática do yoga, da meditação, para alimentarmos pensamentos positivos, pensamentos de bondade, de amor, de prosperidade. Por que não? O dinheiro é energia. Então nós devemos sim alimentar pensamentos de prosperidade. Quanto mais pensamentos de mendigo, é uma coisa que o próprio Yogananda falava, se você ora como mendigo, Deus não ouve, não responde. Você não é um mendigo, você é um filho de Deus. Como o próprio Jesus afirmou, o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus diz isso, ele está ensinando yoga. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, todo o poder nos pertence. Somos deuses. E foi exatamente por afirmar isso que Jesus quase foi apedrejado pelos fariseus. Por que quereis me apedrejar? Porque afirmo a minha unidade com o Pai? Então não está escrito, eu disse, sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Então não se veja como uma vítima, como um coitado. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Tudo está dentro de você. Você co-cria com Deus. Somos co-criadores. Isso é yoga, queridos. E essa, na verdade, resumindo, é a grande mensagem de Swami Vivekananda e de Paramahansa Yogananda. Foi isso que eles nos ensinaram. E o amor e a entrega a Deus, Ishvara Pranidhana, os 8 angas, os 8 passos do Yoga Sutras de Patanjali, sem o qual o yoga não está completo. O yoga é um tripé, não é? Cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar da alma. Esse é o tripé do yoga. Se cuidamos só do corpo, não cuidamos da mente e não cuidamos da alma, nós vamos ter sim um corpo saudável, mas nós não teremos uma mente saudável e nem uma alma saudável. E se cuidamos somente da mente e não cuidamos do corpo e nem da alma, seremos grandes intelectuais, mas sem saúde física e sem saúde espiritual. E se cuidamos somente do espírito, como foi o caso do gigante São Francisco de Assis. São Francisco cuidou muito do espírito, de sua alma, de sua união com Deus, mas ele negligenciou o corpo, como ele mesmo afirmou no final de sua vida. Ele pediu perdão ao irmão corpo. Então o yoga nos ensina esse equilíbrio. E eu aqui não estou afirmando que Francisco foi pequeno. Francisco foi um gigante de Deus, aclamado pela própria Igreja Católica como um Cristo redivivo. Ele foi um Cristo redivivo. Mas ele, como ele mesmo afirmou, ele não cuidou do corpo. Então é o tripé: corpo, mente, bons pensamentos, como Yogananda também nos ensina. Se vem pensamentos e sentimentos negativos, afirme: isto não sou eu. Isto não sou eu, isto não sou eu, porque é Maya, é a ilusão cósmica. Se você tem pensamentos positivos, sentimentos de amor, de alegria, de compaixão, aí você afirma: sim, isto sou eu. Essa é a minha essência, a essência de Atma, a essência da alma, a alegria divina, a alegria inefável, o amor ao próximo, a prosperidade, sim, isso é divino. O contrário é Maya, é a ilusão cósmica. E cuidar do espírito, não é? Meditação, bhakti, devoção, é cuidar do espírito. Todos os dias. Yoga não se pratica uma vez por semana. Yoga se pratica todos os dias. Nosso saudoso professor Hermógenes, como dialoguei ontem com o Tiago Leão, e antes de ontem com o Betinho, o Betinho foi grande amigo do professor Hermógenes e o Tiago, neto do professor Hermógenes. Certa vez o professor, já idoso, foi ao médico
E o médico disse a ele: que pena, professor, que o senhor não pode mais praticar yoga. E ele então disse ao doutor: doutor, eu estou praticando yoga agora. Yoga não é só asana. Yoga é muito mais que isso. Yoga é o relacionamento comigo mesmo e com o meu próximo. Yoga é a minha entrega, Ishvara Pranidhana, a Deus. Yoga é dharana, concentração, é dhyana, meditação. Yoga é yamas e niyamas. Yoga é asana. Yoga é pratyahara. Yoga é pranayama. Yoga é mais do que tudo isso. Yoga é yudhya, é união do pequeno eu com o eu maior, como afirmava Paramahansa Yogananda. Então isso é yoga. Queridos, como eu falei no início, a minha apresentação hoje seria curta, porque agora às 8 horas estaremos recebendo Juliano Ravanello pelo Zoom. Então, eu peço a vocês que possam acompanhar, quem puder, quem quiser, nos acompanhe pelo Zoom. O ID e a senha estão no cartaz do Juliano Ravanello, agora às 20 horas. Eu estou sem relógio agora aqui, por isso que eu estou um pouquinho apressado para receber o Juliano Ravanello, em que conversarei com ele sobre yoga e cristianismo, e ele cantará para nós canto gregoriano. O canto gregoriano é também uma forma de mantra. É uma forma de você acalmar as indrias, acalmar os redemoinhos da mente. É algo extraordinário, é Bhakti puro, Bhakti Yoga puro. Então convido vocês para a live com Juliano Ravanello agora. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta, alguma colocação? Se não, eu vou já agradecendo e já vou entrando lá para a live com o Juliano. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estaremos encerrando pelo Zoom, Marília. Será pelo Zoom. Veja no cartaz aqui pelo Instagram da Escola de Yoga do Lago, o cartazinho do Juliano Ravanello. Lá tem o ID e a senha. Aí você entra pelo Zoom. Agora às 20 horas estarei com ele lá, recebendo o Juliano. Encerrando a nossa semana Dharma Sangha em homenagem ao mês do Yoga. Dia 21 de junho foi o Dia Internacional do Yoga. E nós então criamos essa semana, Dharma Sangha. Dharma quer dizer virtude, Sangha, comunidade. Então aguardo vocês daqui a pouco, às 20 horas, com o Juliano Ravanello pelo Zoom. Vejam lá pelo Zoom. Namastê, queridos. Uma ótima noite. Namastê. Já já encontro vocês lá no Zoom.